Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje é quinta-feira, dia 6 de fevereiro de 2020. Eu tô meio chateado, mas eu resolvi fazer esse vídeo porque foi algo que eu pedi a Deus, mas as coisas de Deus não podem ficar para depois. Essa semana, eu queria contar o que aconteceu comigo essa semana, e eu indo trabalhar, e começou como se fosse uma voz falando dentro da minha cabeça: praga sobre praga, peste sobre peste, e guerra sobre guerra. Não haverá paz. E começou, fui trabalhar, fui correndo lágrima nos olhos, e cheguei em casa, eu perguntei a Deus se aquilo era coisa da minha cabeça ou se era Deus. Aí o que aconteceu? Fui para a palavra. Quando eu abro a palavra, Deus me deu em Ezequiel, capítulo 21, aonde a palavra diz assim, ó. Ezequiel 21. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Ó. Ezequiel 21, capítulo 5. Saberá toda a carne que eu, o Senhor, tirei a minha espada da bainha e nunca mais voltará a ela. Tu, porém, ó filho do homem, suspira à vista deles com o quebrantamento dos teus lombos e com a amargura. E será que quando eles disser, por que suspira, dirás por causa das novas que vêm, todo o coração desmaiará, e todas as nações se enfraquecerão, e todo espírito se angustiará, todos os joelhos se farão como águas, eis que vem e se realizarão, diz o Senhor Jeová. Aí, pelos acontecimentos do dia a dia, aí eu perguntei a Deus, Deus me deu essa palavra à noite, mesmo assim eu pedi um sinal a Deus. E quando foi à noite, eu falo isso com uma certa tristeza no coração, e quando foi à noite o Senhor me levou em espírito na Baixada Fluminense, e quando eu vinha de lá, eu passava pela poça de água, sujava o pé, quando eu ia me lavar na água, que eu tocava na água, que eu cheirava, falava, que isso nessa água? Era me dado na visão que era gasito na água. Isso quer dizer o que? Gás. Aí eu perguntei na visão, a visão era me dito que era o gás que emana das fezes na Baixada Fluminense, que está se misturando à água, a ponto da água ficar imprópria. Aí eu liguei para alguns parentes meus para saber, realmente lá está dessa forma. Eu queria chamar você, pastor. Queria chamar todas as igrejas para levantar um clamor, para nós não nos esquecer de quem é o Deus dos céus. Porque Jesus está voltando, está nos dando sinais. Você vê que ficou aquilo na minha cabeça dizendo praga sobre praga, peste sobre peste e guerra sobre guerra. E não haverá paz. Mas olha o que a Bíblia diz em 1 Crônicas 16. Olha o que a Bíblia fala aqui, ó. Ele é o Senhor nosso Deus, em toda a terra estão os seus juízos. Lembrai-vos perpetuamente do seu conserto, da palavra que prescreveu para 1000 gerações. Do concerto que fez com Abraão, e ao seu juramento a Isaque, o qual também a Jacó ratificou por estatuto. A ti te darei a terra de Canaã e quinhão da nossa herança. Você vê aqui que a promessa naquela época era terrena, mas a promessa que Deus tem hoje para mim e para você, ela é celestial. Mas ela começa aqui nessa terra. Vamos levantar um clamor pela população da Baixada Fluminense para que Deus venha dar uma solução. Já que eles falam que não descobre o que está acontecendo com a água,
já que Deus revelou que é o gás das fezes que está emanando e se misturando à água, já que fugiu, o impacto ambiental fugiu da mão deles, então vamos orar a Deus para que Deus possa abrir a mente de alguém, ou que Deus possa fazer um milagre, porque no passado também houve vários milagres, igual houve com Moisés, quando chega lá nas águas de Mara, que as águas eram amargas, mas Deus revela a Moisés qual era o madeiro que deveria cortar e jogar dentro das águas, e a água se torna própria para beber. E aquela água era imprópria. E ali eles beberam. Como houve com o profeta Eliseu, que ele derrama sal na água e a água também se torna própria para beber. Aí você fala, mas como que você prova isso, irmão, essa revelação? Vamos lá em 1 Coríntios, que está aqui escrito, ó. Olha o que a palavra diz aqui, ó. Para você crer que Deus, ele ainda existe, Deus, ele ainda revela os seus pequenos, Deus, ele ainda faz essa doença que está aí fora aí, do coronavírus, isso aí não é nada para o nosso Deus. Isso aí não é nada. Foi igual Deus me deu ali, Ezequiel 27, tirarei a minha espada da bainha e não retornarei a ela. Do norte ao sul, contra toda a carne. Se o Espírito de Deus ele revelou, porque tem jeito, ainda que o ser humano não ache saída. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. 1 Coríntios 9. 1 Coríntios 2, capítulo 9. Ó. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, não subiram ao coração do homem. São as que Deus preparou para que os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Você vê por que eu falei que Deus me levou em espírito lá, nessa visão, e quando eu tocava na água, que eu cheirava a água, eu conseguia discernir o que está acontecendo na água da Baixada Fluminense, porque é o Espírito de Deus. Foi sobre o Espírito de Deus, sobre a palavra dele, que tudo se formou na face da terra. Deus, ele tem poder para transformar a matéria, seja ela qual for, a molécula de qualquer água. Deus tem poder para parar o vento. E olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Porque qual do homem sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem? Você vê que eu sei tudo que tem dentro da minha casa, por causa do espírito que tem dentro de mim. Mas o que passar disso, só se o Espírito de Deus me revelar. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Que nele está. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Você vê que a Bíblia aqui confirma. As coisas de Deus só é revelado ao homem quando o Espírito de Deus vem e revela ao homem o que está acontecendo. Seja um câncer, uma enfermidade, uma AIDS, seja um problema de desastre, seja uma calamidade pública, um estado de sítio, seja o que for. Tudo que está oculto aos olhos do homem, ou aquilo que o homem esconde de outro homem, se Deus quiser revelar, ele revela através do teu espírito. Por isso que Deus me levou em espírito e aquela voz ficava falando na minha cabeça, praga sobre praga, peste sobre peste e guerra sobre guerra. Não haverá paz. Mas existe um jeito da gente trazer essa paz até nós. Vamos clamar ao Deus dos céus, porque ele tem a solução para mim e para a sua vida. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Você vê que a Bíblia diz aqui, ó, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito de Deus, para que nós viemos conhecer o que é nos dado gratuitamente. Aí eu pergunto a vocês, a água foi algo que Deus pôs na terra gratuitamente?
Sim ou não? Claro que sim. Mas mesmo assim tem empresas que cobram pela sua manutenção, pelo seu serviço de até chegar a água até as nossas casas. Mas para Deus tudo isso é gratuitamente dado a nós. Por isso que o Espírito de Deus ele vem sobre nós, para que nós podemos saber e entender que tudo isso é dado a nós gratuitamente. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. As quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando-as com coisas espirituais com as espirituais. Você vê que aqui eu não falo com sabedoria humana. A sabedoria que eu falo é de Deus, porque isso foi o Espírito de Deus que me deu e eu estou explicando na Bíblia, na palavra de Deus, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende onde as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Muitos vão ver esse vídeo e vão achar que é loucura, que é coisa da minha cabeça. Mas não, porque a própria Bíblia diz e relata isso. E não por entendê-las, porque elas se discernem bem espiritualmente. Você vê que muitos não entendem as coisas espirituais e não vai entender o que eu estou falando. Mas no final de tudo isso, Deus ele vai provar que ele é Deus. Que o que eu estou falando foi o próprio Deus que me revelou. Que é o gás, o gasito, que emana das fezes, se misturando à molécula das águas, a ponto de estar dando esse gosto, deixando a água imprópria para se consumir. Por isso que nós devemos chamar, eu chamo você, pastor, para orar pelo povo da Baixada Fluminense, você que é crente, você que não é crente, porque ali não é só nós que temos o direito hoje de orar ao Deus dos céus. Tudo e qualquer ser humano que tem na face da terra, seja ele quem for, porque tudo que Deus pôs aqui, ele pôs gratuitamente, pôs para o espírita, para o católico, pôs para todo e qualquer tipo de gente que tem uma religião, mas que eles venham reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, e que venham conhecer Deus como único e Senhor Deus e verdadeiro. Esse é o Evangelho de Cristo. E muitos, por ter rejeitado isso, Deus tem permitido várias situações no meio da humanidade, do mundo. Esse é o meu apelo. Todos vocês, antes de dormir, quando acordar, ora a Deus para que Deus venha dar uma solução, para que esse impacto ambiental venha a ser resolvido. Porque separar um gás de uma água, eu só conheço um que consegue fazer isso, somente Deus. Porque foi o mesmo que soprou o fôlego de vida, pôs o Espírito Santo dele dentro do homem, pôs a terra, a água, o ar, tudo junto, dentro do ser humano. E é o mesmo Deus o qual estou te chamando para nós clamarmos, para que ele venha responder e dar a solução desse impacto ambiental. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Todo aquele que tem a mente de Cristo, ele entende a mente do Senhor. O próprio Jesus falou que, se as minhas palavras tiverem em vós, e vós em mim, pedireis ao que quiseres a meu Pai, e assim vos será feito. Mas olha aqui no capítulo 3 o que a Bíblia fala. Ó. O que Paulo escreve à igreja de Coríntio. E eu, irmão, não vos pude falar como a espirituais, mas como carnais, porque como meninos em Cristo, com leite vos criei, e não vos com manjar, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora pode. Aqui Paulo, quando ele escreve essa carta à igreja de Coríntio, por que ele fala que ele não podia escrever como um homem espiritual? Nem tudo Paulo está explicando espiritualmente, porque o povo não era capaz ainda de entender.
Muitos não vão ser capazes de entender esse vídeo, mas é pela fé. O milagre, fé, não é para se ver, mas é para se crer. Se você crer, verás a glória de Deus. Pede a Deus, chama os pastores da onde você mora, chama eles para levantar um clamor às igrejas, para que Deus venha resolver esse problema, não só aqui na Baixada Fluminense, mas no mundo, na China, onde várias pessoas estão perdendo a vida com esse novo coronavírus e muitos não entendem o que está acontecendo, mas são pragas que estão aí para destruir a humanidade, porque muitos estão rejeitando o Evangelho de Jesus Cristo. E por isso, o tempo que é dado a cada alma, a cada ser humano, mas nós não devemos ficar felizes com isso, porque cada alma ela tem a sua importância para o reino dos céus. Uma alma tem muito valor. Então, meus irmãos, que cada um possa meditar, fica com Deus na paz do Senhor Jesus. Esse é o meu apelo aí. Eu chamo os pastores, as igrejas, não só da Baixada Fluminense, da região dos lagos, da onde for, para poder estar orando aí. Amém? Fica com Deus na paz do Senhor Jesus.